Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar do contraste do Jesus da Bíblia para o Jesus da religião, do sistema religioso. E existe uma diferença tão grande que vai ficar evidente nesse vídeo. Um cara falou assim, esse cara está tentando separar o Deus dele do sistema religioso. Sim, e é o que eu vou fazer nesse vídeo. Você vai entender o contraste, a diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus do sistema religioso. E o primeiro exemplo que eu vou dar é da mulher adúltera. Enquanto o sistema religioso da época pregava o apredejamento daquela mulher adúltera, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, engraçado que o homem sumiu, né? Talvez o homem tinha muito dinheiro, talvez o homem era um líder religioso, eu não sei. Ninguém quis apredejar o homem. Mas a mulher sim. A mulher sim, né? E o pessoal estava ali, o sistema religioso daquela época queria fazer isso. O que Jesus disse? Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Exatamente essas frases. E acusado pela própria consciência, ninguém se arriscou a fazer isso. Um caso aconteceu no sistema religioso no qual eu fiz parte, que um rapaz acabou se envolvendo com uma mulher casada. Essa mulher casada, com ali, dores na cabeça, na consciência, resolveu revelar o que aconteceu e contou para o líder da religião, né? Da que eu fazia parte, e disse assim: esse cara tinha as partes raspadas, né? Para provar que ela realmente ficou com o cara, ela argumentou isso. Esse cara tinha ali as partes raspadas. O que a instituição fez? Tratou o caso em particular com amor? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Pegaram esse caso, pegaram esse rapaz e espalharam para todo o país. Contaram esse caso para todo o país, para todos os pastores do país. E um jornal pegou essa gravação e ainda espalhou mais ainda essa situação. Onde o bispo, na época, falava de forma bem agressiva, atacando esse cara de todas as maneiras. Quem é das antigas aqui, talvez vai lembrar desse caso. A grande questão é que essa instituição apaga todos os vídeos da internet. Elas apagam. O líder falou uma besteira, humilhou alguém, vai ser apagado da internet esse vídeo. Eles não deixam, tá? Eles escondem. Porque o sistema religioso faz isso. Esse caso me chama a atenção, porque é diferente do que Jesus faria. Jesus não chegaria ali e acabaria com aquela pessoa na frente de todo mundo. Muito pelo contrário, o que Jesus fez no milagre da mulher adúltera foi mostrar para as pessoas que todas são pecadoras iguais e que não deveriam agir com maldade. Olha a diferença, né? O contraste religioso. Um outro caso também é que Pedro, né, querendo defender Jesus, cortou a orelha de Malco, do soldado. Jesus disse para Pedro para não fazer aquilo, né? E curou a orelha de Malco. Jesus curou a orelha do soldado que estava ali para prendê-lo. O que o sistema religioso fez por séculos? Ele matou, tirou a vida de pessoas que não queriam crer no Senhor Jesus. O sistema religioso perverso, criado, um sistema que tem um homem como líder, que tem a instituição como principal causa, criava tribunais para punir pessoas que pecavam. Ah, herege, você vai ser punido com as piores torturas que tem. Mais de 10 mil pessoas foram mortas por esse sistema. Eu estou sendo bem gentil, tá? Usando dados abaixo. Eu sempre gosto de usar dados abaixo, tá? Fora aquelas que sofreram, foram torturadas, porque as pessoas queriam levar a Jesus Cristo à força. Completamente diferente do que Jesus fez quando o soldado estava lá para prendê-lo. Jesus não usou força nenhuma contra esses soldados. Jesus não forçou, não obrigou ninguém a fazer nada. Então, o contraste é gigante. Um outro caso é a mulher, quando Jesus foi falar com a samaritana lá no poço, ela estava colhendo água lá, Jesus disse assim: eu tenho a água da fonte da vida, se você beber de mim nunca mais terá sede. Jesus estava falando com uma samaritana. E as pessoas estavam criticando Jesus, por quê? Porque não era costume os judeus falar com os samaritanos, ainda mais com uma mulher. E imagina uma mulher que teve vários homens, hein?
Mas Jesus não se importou com isso, não se importou com a falha, com o erro dessa mulher. Muito pelo contrário. Jesus foi lá para dar a água da fonte da vida, apresentar a água da fonte da vida para ela. Enquanto o sistema religioso cria barreiras, impede você às vezes de falar com seus familiares, impede você de falar com uma pessoa de uma outra religião, impede você de falar com um pecador. Quantas pessoas estão agora, nesse momento, eu sei, proibidas de falar comigo? Não fala com aquele cara não, hein? Não fala com aquele cara que tá gravando vídeo não. Não fala com ele não. Quantas, hein? O sistema faz essa separação. Às vezes até impede a pessoa de falar com seus familiares. Até proíbe as pessoas de falar com seus familiares, com a sua mãe, com a sua mulher, com seus filhos. É inacreditável como o sistema religioso cria separações. O próprio sistema religioso é uma separação, é uma seita. Ah, tem um nome aqui, a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. São milhares de igrejas diferentes, nomes diferentes, cada um buscando um Deus para si e ignorando o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus. Então existe essa diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus do sistema religioso. Uma outra coisa, né, Zaqueu, né, que Jesus foi na casa dele, um cobrador de imposto, um homem que era odiado na época. Se hoje fosse a mesma coisa, um homem odiado fosse para muitos sistemas religiosos desse, ele ia ser até impedido de entrar. O que você está fazendo aqui? Não, Jesus não quer saber de você não. Você não tem salvação. Você vai para o inferno. Recentemente, um caso aconteceu aí do Papa que faleceu, e muita gente condenando o Papa, sem saber, cara, do coração dele. Sem saber da real intenção dele. A gente não sabe nem dos bispos das igrejas que eu participei, nem se ele está salvo ou não. A gente não pode tomar a posição de Deus para dizer, ó, você vai para o inferno e você vai para o céu. Mas o sistema religioso já julga de primeira. E julga a pessoa. Não as suas atitudes, mas a pessoa. A Bíblia diz que nós devemos julgar, sim, as atitudes, aquilo que é falado, aquilo que é dito. Principalmente na questão de religiosa, entende? Para ver se é verdade ou mentira. Mas o sistema religioso julga o passado e sem dó. Então quando você vê que Zaqueu foi convidado, Zaqueu convidou Jesus para comer na sua casa, você vê ali que a diferença, né, do tratamento. E Zaqueu disse, eu resolvo dar tudo que eu roubei aos pobres. Teve uma transformação na vida dele por causa do amor de Jesus. Um outro caso também, que os fariseus ficaram revoltados, é Jesus, quando foi lá e recebeu, aceitou a mulher pecadora. A mulher pecadora foi lá e derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus e enxugou com o próprio cabelo. E as pessoas que estavam ali em volta falavam, que desperdício fazer isso para Jesus e não sei o que lá. Por que não deu para os pobres, né? Será que essa é a intenção mesmo, dar para os pobres? Ou roubar lá do saco da oferta, né? Então, houve uma crítica muito grande por aquela pecadora amar a Jesus. E quando a gente vê um pecador amando a Jesus de verdade, a gente vê o sistema religioso revoltado com esse pecador. Porque o sistema religioso, as pessoas que estão nele, querem mostrar uma aparência de santidade. Eles querem ser melhor do que os outros. Eu sei mais da Bíblia, não é assim? Eu estudo grego, hebraico, não sei o que lá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo do hortelã e do endro, olha, eu não sou igual aquele outro pecador. Não é assim? O sistema religioso pensa, as pessoas nesse sistema religioso acreditam que Jesus é um Jesus soldado. Tá entendendo? Não um Jesus Senhor amoroso, que deu a sua vida para nos salvar. Eles acreditam num Jesus soldado, num Jesus general, cruel, um Jesus que não perdoa. O sistema religioso mesmo repete essa ideia de Jesus que não perdoa, incapaz de amar, cruel. Quantas pessoas que eu estou atendendo aqui no meu canal que sofreram humilhações, que foram desprezadas, chutadas de um sistema religioso. E quantos líderes desse mesmo sistema fazem coisas piores do que essas pessoas e continuam lá sendo paparicados? Quantos líderes? O sistema religioso é completamente diferente do que Jesus pregava. A mulher foi lá, pecadora, enxugou os cabelos aos pés de Jesus.
Você me lembra de um caso? Estava reunido com os irmãos, né? Reunido da forma correta, né? Com os irmãos. E tinha um rapaz ali que ele estava tentando se livrar das drogas. Sabe? Ele ainda tinha um vício nas drogas, infelizmente ele faleceu por causa desse vício. Mas ele não conseguia se libertar desse vício porque, quimicamente falando, não é fácil. Se fosse um sistema religioso, ia condenar ele assim, ele nunca vai estar salvo porque ele ainda usa essa droga, ele não está salvo, ele só vai ser salvo quando ele largar essa droga. É assim que o sistema religioso prega, né? Mas quando ele abria a boca para falar de Jesus, quando esse rapaz abria a boca para falar de Jesus, era incrível, rapaz, porque ele mesmo falava, olha, eu sou cheio de pecado e tudo mais, mas esse Jesus me salvou. Quando ele pregava o evangelho, as pessoas ouviam. Esse rapaz cheio de pecado era um rapaz que era usado por Deus. Esse rapaz que não conseguia largar o vício, era um rapaz que Deus usou por bastante tempo. Deu trabalho, deu problema, sim, mas usou também. Porque a gente precisa entender que o Jesus da religião não salva pecadores, né? Mas o Jesus da Bíblia veio para salvar pecadores. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Para aquelas pessoas que, quando olham para si mesmos, falam assim, poxa, não há nada de bom em mim. Não existe nada em mim que mereça a salvação. Eu preciso de Deus. Sem Ele eu não posso me salvar. Jesus veio para a pessoa que está perdida. Aquela pessoa que está no fundo do poço e não consegue sair desse poço sozinha. Ela reconhece isso. Jesus veio para essa pessoa. Para aquela pessoa que está afundando como Pedro, estava afundando ali na água e não tinha como se salvar, Jesus veio para essa pessoa. Não para o líder religioso, que mostra uma imagem de santidade, que conhece toda a Bíblia, mas quando você olha para as atitudes dessa pessoa, é atitude de perversidade, crueldade. Tá entendendo? É uma atitude de maldade. Ele não consegue amar o próximo, ele humilha as pessoas na frente dos outros, ele pede todo o dinheiro delas, ele cria um sistema de dominação, onde ele domina os outros têm que obedecer a ele. É um cara que nunca entendeu como era Jesus de verdade. O Jesus que lavava os pés dos discípulos. Ele nunca entendeu isso. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos é para tirar dinheiro de alguém, né? Vou mostrar minha humildade aqui. Vou lavar os pés de discípulos. Quem trouxer o dízimo, coloca o dízimo aqui. É sempre assim. É diferente demais, gente. O Jesus da Bíblia, do Jesus do sistema religioso é completamente outro. É outro Jesus, é outra coisa, é diferente, muito diferente. E é nesse Jesus da Bíblia que eu acredito. Algumas pessoas falam assim, você acredita em Jesus ainda, mesmo falando contra o sistema? Sim, porque o meu Jesus pregava justamente as coisas que eu estou falando agora. Ele mesmo mostrava a manipulação do sistema religioso da época, dos fariseus, que vestiam as melhores roupas, que faziam longas orações na casa das pessoas e ia lá e devorava o dinheiro delas, e devorava aquelas pessoas lá, tiravam as coisas delas, para justificar faziam grandes orações. Esse sistema religioso ainda é parecido com o da época de Jesus, é semelhante. E em partes da história foi até pior mesmo, pior mesmo, na crueldade máxima, como eu já citei o exemplo aqui. Então existe uma diferença muito grande entre o Jesus, que eu acredito, e o Jesus do sistema religioso que só pensa em dinheiro. O sistema, eu costumo falar o seguinte, galera, vamos pensar. Você acha que Jesus faria reunião de prestação de contas de oferta? Quanto que deu oferta na sua igreja? Deu 13 mil, e na sua? 15 mil, 15 mil. Quanto que foi o mês passado? Foi 13 mil. Tá. E a sua? A minha deu 17 mil. Quanto que foi o mês passado? Foi 20 mil. Você caiu? Então você, a partir de agora, vai sair dessa igreja e vai para uma menor. Jesus fazia isso? Jesus faria isso se Jesus estivesse aqui. Se Jesus estivesse dentro de um templo, ele pregaria, galera, você que está aqui, vamos fazer essa corrente, tudo vai dar certo para você, você vai parar de sofrer? Ou ele pregaria, nesse mundo tereis aflições? O Jesus da Bíblia diz assim, que nós não podemos amar a Deus e as riquezas, que a vida do homem não consiste na abundância de seus bens, nos bens que ele possui.
Enquanto a religião prega, você tem que ser rico, próspero, ter o melhor dessa terra. Não há um contraste aí? Rapaz, eu sou cristão. E o meu canal eu falo para cristãos que acreditam em Jesus. E existe um contraste tão grande entre Jesus e o sistema religioso, na questão do amor principalmente. De Jesus amar a mulher pega em adultério, amar o soldado que ia o crucificar, amar a mulher que teve vários maridos lá no poço, lá de mulher de outro povo, amar também um cobrador de imposto, a mulher pecadora que foi lavar o cabelo de Jesus, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz é um exemplo que destrói vários argumentos religiosos de dominação. Por quê? Ele não precisou batizar para ser salvo. Ele não precisou participar da Santa Ceia para ser salvo. Ele não precisou fazer obras nenhuma, até porque estava impossibilitado disso. Ele não precisou crer no nome de Jesus igualzinho está escrito. Ele nem precisou falar o nome de Jesus. Ele simplesmente reconheceu quem estava do lado dele. Eu mereço, disse o ladrão na cruz. Mas esse homem que está ao meu lado não fez nada para estar aqui. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Em verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sistema religioso olharia para aquele homem e falaria assim: ladrão, bandido, vai para o inferno. Não, que aqui Jesus vai te perdoar. O que você fez? Tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, tem que dar quarta, tem que ir no domingo, tem que não sei o quê. Entendeu? O sistema religioso coloca fardos pesados na pessoa, nas pessoas. Mas o fardo de Jesus é leve. Não quer dizer que o mundo será fácil, que as lutas serão fáceis. Não, muito pelo contrário. Teremos aflição, mas o fardo de Jesus é leve. Quando você chega para Jesus, ele não coloca um fardo pesado em você. É leve. Quando ele diz, eu vim para ter vida, e em abundância de vida. Ele não veio só trazer vida para você, mas ele veio trazer abundância de vida, vida mesmo, vida eterna. Sabe? Mas o sistema religioso pega outro Jesus. O Jesus inacessível, o Jesus que não é alcançado se não obedecer os líderes daquele lugar. Então o ladrão na cruz realmente acaba com um monte de sistema religioso que aconteceu com o ladrão na cruz. Porque é um exemplo de salvação pela fé. Pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim: graças eu estou aqui porque eu fui fiel no dízimo, eu fui fiel na oferta, não faltei nenhuma reunião. Ninguém vai poder falar isso no céu. No céu as pessoas falarão: graças ao sacrifício de Jesus, porque eu não mereci estar aqui. Então é desse Jesus que eu falo aqui. Sabe? Teve um cego que disse assim: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar a boca. E quanto mais ele calava, mais ele gritava. O sistema religioso não quer que você vá até Jesus, fale com Jesus, dependa de Jesus. Um outro cego de nascença foi expulso até do templo, porque ele falou desse Jesus que curou a cegueira dele. E esse cego encontrou Jesus fora do sistema religioso, porque o sistema religioso não poderia aceitar que Jesus curasse no sábado. Como pode Jesus curar no sábado? Como pode, meu Deus? Como pode fazer o bem? O sistema religioso não está nem aí com as pessoas. Ele quer crescer, prosperar. Todo sistema religioso quer ter templos, quer ter poder, quer ser grande no mundo. Todo sistema religioso quer ter um líder governando o outro, que governa o outro, e essa sensação de poder. A última coisa que morre é a gravata, é a posição. O sistema religioso ama a posição. Ele cria um Jesus para que essa posição dele se exalte, para que ele consiga muito mais dinheiro. Ele cria ali não Jesus da Bíblia, mas, como eu disse, um gênio da lâmpada. Aquele do Aladim, tem um filme do Smith, né? Do Aladim, é um gênio da lâmpada. É um Jesus que é servo das pessoas, assim, é escravo das pessoas. Que as pessoas chegam lá e querem mandar em Jesus. Jesus, eu determino, eu mando, eu ordeno. Tem que colocar Jesus na parede. As pessoas falam isso, tem que colocar Jesus na parede. Meu Deus do céu.
Colocar Jesus na parede. Que Jesus é esse que vocês estão pregando, meu Deus do céu? Um Jesus vingativo. Um Jesus que é amaldiçoado. Olha, se você não vier aqui, vai ser amaldiçoado. Tudo vai dar errado para você. Cara, eu lembro do pastor que falou justamente isso. Se você sair de pastor, você vai ser amaldiçoado. Nada vai dar certo para você. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Quantas vezes eu ouvi de pessoas, entre aspas, manifestadas: se você sair daqui, o diabo vai te destruir, não sei o que lá. O Jesus que eu prego é diferente. O Jesus da Bíblia é diferente. Sabe? O Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse Jesus é diferente. É diferente. Ele não manda você ir para uma religião, para uma instituição, ele manda você ir para ele. Então é desse Jesus que eu falo aqui. Existe sim essa diferença. Um ateu falou assim: ah, esse cara está tentando separar o Jesus do sistema religioso. E não existe separação? Será que não existe diferença entre Jesus da Bíblia e do sistema religioso atual? Existe muito, muito. E pouquíssimos, eu diria pouquíssimos mesmo, sistemas religiosos vão se importar em pregar o Jesus da Bíblia. Pouquíssimos. A maioria vão pregar um Jesus misturado, um Jesus, às vezes prega um pouquinho de Jesus da Bíblia, às vezes um Jesus criado por ele. Porque eles precisam manter seu sistema forte, cheio e rico. Mas mal sabem eles que são pobres, cegos e nus. Beleza? Fui.